E sair da posição de filho é muito difícil, porque a posição de filho é muito confortável. Porque é só receber, é só receber. Viralizou pelas redes recentemente o caso de uma senhora de 72 anos que vendeu a própria casa e abriu mão de sua independência para morar com o filho. E após 6 meses, essa mesma senhora encontrava-se numa grave situação. Ela estava ingerindo antidepressivos, totalmente arrependida e implorando para voltar atrás de sua amarga decisão. Nós sabemos que nossa sociedade costuma romantizar essa ideia para as pessoas mais velhas, de que elas, na velhice, irão morar com seus filhos e que serão cobertas de amor e cuidados. E se eu te dissesse que isso pode ser uma mentira cruel, capaz de arruinar totalmente muitas famílias? E se eu te dissesse que você trabalhou sua vida inteira em busca de uma aposentadoria que te trouxesse tranquilidade, criou seus filhos com sacrifícios, conquistou o sonho da casa própria, sua rotina bem estruturada, sua paz, e agora querem te impor que você jogue tudo isso pro alto e se torne hóspede na casa das pessoas que você criou? Nesse vídeo, iremos debater as 5 graves razões pelas quais morar com seus filhos na velhice pode ser um erro fatal. Traremos diversos pontos de vista sobre o tema e também opiniões brilhantes da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Tudo isso com relatos reais e uma clareza e profundidade que você não viu em lugar nenhum. Já deixe seu like para ajudar e compartilhe. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Bem-vindos ao Encontro de Ideias. Olá a todos! Queria mandar um salve especial pro Gama, aqui do Tesouro da Mente. Valeu, Gama, por criar esse espaço tão importante para a gente discutir temas assim, né? Que mexem com a vida de tanta gente. Bom, e o nosso tema de hoje é daqueles delicados. A decisão, cada vez mais comum, né? De pais idosos irem morar com os filhos adultos. Recentemente, viralizou uma história, acho que muitos viram, de uma senhora de 72 anos. Ela vendeu a casa dela, sabe? Para ir morar com o filho e a família dele. Uma decisão grande, né? Abrir mão do próprio espaço. Exato. E o resultado? Em 6 meses, essa senhora estava, assim, muito mal. Tomando antidepressivos, completamente arrependida, querendo voltar atrás. Isso chocou muita gente. Choca porque mexe com aquela ideia que a gente tem, né? Aquela imagem quase que romantizada da velhice amparada pelos filhos, coberta de cuidado, de amor. Pois é. Mas será que essa imagem corresponde à realidade na maioria das vezes? Ou será que, como sugerem alguns relatos e até análises sobre o tema, será que isso pode ser, na verdade, uma armadilha? É uma pergunta complexa, né? Porque envolve amor, senso de dever, a busca por independência de ambos os lados e, claro, a qualidade de vida, tanto dos pais quanto dos filhos. A gente está numa fase que, se tudo deu certo, nossos pais estão vivos, né? Quer dizer, já é um privilégio você ter pais vivos a essa altura da vida. E a gente tem que lidar com isso. Exatamente. Então, a questão central que a gente vai debater aqui hoje é: morar com os filhos na velhice é realmente um erro grave, quase que uma sentença, uma armadilha disfarçada de cuidado? Ou será que pode ser uma solução viável, quem sabe até positiva, dependendo das circunstâncias? É isso. Uma questão que não tem resposta simples, né? Toca em muitos pontos sensíveis. Sim. E para organizar a nossa conversa, eu vou defender a perspectiva de que, embora muitas vezes a intenção seja boa, essa mudança frequentemente representa, sim, um erro com consequências sérias para a autonomia, para a saúde mental, para as relações familiares do idoso. Vou me basear naquelas 5 razões que têm sido discutidas e em histórias como a da Geralda, da Dona Carmen, que ilustram bem esses riscos. E eu vou argumentar do outro lado, reconhecendo, claro, que os riscos são muito reais e não podem ser minimizados, mas que classificar sempre como um erro grave é uma generalização perigosa. Eu acredito que depende muito das circunstâncias específicas, do respeito mútuo que já existe ou que pode ser construído, dos acordos que são feitos e da dinâmica daquela família em particular.
Vou trazer também exemplos, alguns que a gente vê aqui nos comentários do Tesouro da Mente, de situações onde a convivência bem parece funcionar. Ótimo. Eu acho que o mais importante, assim, eu acho que a gente tem muita resistência de lidar com o envelhecimento dos pais por alguns motivos. Um é porque a gente tem que tirar os pais daquele papel de referência, de quem ensinava, de quem acolhia, de quem cuidava. Você tem que tirar a partir dali. Ele não é mais... Então, vamos começar pelas posições iniciais. Eu inicio detalhando meu ponto. A minha tese central é que essa mudança para a casa dos filhos, na grande maioria das vezes, infelizmente, representa uma perda muito significativa para o idoso. Uma perda dolorosa, mesmo que não seja essa a intenção inicial, nem do filho, nem do pai ou da mãe. Os pilares dessa minha visão são, primeiro, a perda de autonomia. Isso é um golpe na dignidade, sabe? Como a gente viu no caso da Dona Carmen, que perdeu a rotina dela, ou da Geralda, que virou quase uma ajudante na casa da filha. Segundo, o potencial destrutivo dos conflitos geracionais. Eles são quase inevitáveis quando se vive junto assim, né? Terceiro, o fardo pesado na saúde mental, especialmente das mães, das avós, como no caso da Rosa, que ficou sobrecarregada. Quarto, essa dinâmica pode acabar bloqueando a evolução natural, tanto dos pais, que não vivem a própria aposentadoria, quanto dos filhos, que às vezes não amadurecem como deveriam. E isso é uma coisa que requer uma maturidade, uma sabedoria. Assim, o envelhecimento dos pais, a dependência dos pais, lembra pra gente que a vida é finita. E que a finitude deles anuncia que a nossa virá também. Porque quando a gente é criança, a gente nunca imagina que a gente vai ser adulto. Eu me lembro quando eu tinha uns 10 anos, eu falava, imagina se eu vou ter 50 anos um dia, isso é tudo mentira. Eu achava que era uma grande mentira dos adultos, que um dia eu já tinha sido tão bebê e que um dia eu ia ser tão adulta. Então, assim, é uma negação. Isso na infância é natural que ocorra. Mas a essa altura da nossa vida, essa dificuldade de lidar com os pais, nessa idade, é uma negação nossa do ciclo da vida, de como a vida é, de aceitação, como a gente tem que viver. E por último, mas não menos importante, a questão financeira. Muitas vezes vira uma sangria, sabe? Compromete a segurança que o idoso levou a vida inteira para construir. Então, para mim, essa romantização toda ignora esses riscos profundos. Ignora a possibilidade real de transformar amor em ressentimento, em sofrimento. Ok, eu reconheço a seriedade de cada um desses pontos. São problemas frequentes, a gente sabe. Os exemplos que você citou, como a da Geralda se sentindo diminuída, a Dona Carmen perdendo a rotina, a Rosa exausta, são alertas importantes. Não dá para fingir que isso não acontece, acontece muito. Mas o meu contraponto é justamente contra essa generalização. Afirmar que é sempre um erro grave me parece ignorar a complexidade das relações humanas e as muitas variáveis envolvidas. Eu acredito que existe sim a possibilidade de um cenário positivo. A gente vê isso, por exemplo, em alguns comentários aqui da nossa comunidade no Tesouro da Mente. Teve uma senhora de 74 anos que comentou estar muito feliz morando com a filha. Outra, de 67, que vive há 5 anos com a filha em paz, disse que existe muito respeito, amor e que ela ajuda com a neta com prazer. Tem também o relato de uma filha que cuida da mãe de 93 anos, com quem sempre morou, numa relação que ela descreve como de ajuda mútua. Então, para mim, o como se vive junto é mais importante do que se vive junto. Mas será que esses casos são a regra ou a exceção, né? É uma boa pergunta, mas eles mostram que é possível. Porque, em geral, pai e mãe é sempre aquilo assim, tô com um problema, pai, vê isso pra mim, mãe, vê isso pra mim. E aí, numa hora, você vê que você liga e aí ele tá precisando de ajuda e não vai te ajudar. E sair da posição de filho é muito difícil, porque a posição de filho é muito confortável. Porque é só receber, né? E aí entram aqueles fatores que eu mencionei, comunicação aberta, respeito aos limites, aos espaços individuais, divisão clara de papéis, de responsabilidades, inclusive as financeiras. Isso é crucial.
E também temos que pensar naquelas situações de necessidade real, né? Ou com questões de saúde mais sérias. A proximidade e o apoio familiar podem ser genuinamente benéficos, podem ser desejados pelo próprio idoso. Lembra da Geralda que no início buscou apoio porque se sentia vulnerável? O problema foi como a situação se desenrolou depois. Então, o desafio é enorme, eu concordo. É construir uma convivência que preserve a dignidade e a autonomia ao máximo possível. Muitas famílias falham nisso, sim. Mas isso significa que é impossível? Eu acho que não. Ok, então vamos aprofundar o debate nesses pontos. Começando pelo primeiro, que para mim é o mais central. A questão da autonomia e do controle. Você mencionou a dona Carmen, 74 anos, professora aposentada. A história dela é muito forte. Ela tinha a vida dela, a rotina dela, acordava, fazia o café do jeito dela, lia o jornal, via os programas dela. Era independente. Ao ir morar com a filha, tudo isso mudou. A filha, talvez querendo cuidar, né? Mas acabou controlando. Que horas ia tomar café, o que ia assistir. A dona Carmen se sentiu, nas palavras dela, uma prisioneira de luxo. Vigiava o que ela comia, como se vestia. Ela se sentiu infantilizada. É um relato duro, realmente. Mostra como a boa intenção pode descambar para o controle excessivo. Exatamente. E a Geralda, 73 anos, de dona da própria casa, com suas regras, seu jeito de organizar tudo, ela passou a ter a rotina ditada pela casa da filha. Horário para isso, tarefa para aquilo. Ela se sentiu uma funcionária não remunerada, como ela mesma descreveu. E tem aquele outro caso que circulou do senhor de 78 anos que os filhos instalaram câmeras para monitorar dentro de casa. Quer dizer, onde fica o limite entre cuidado e invasão de privacidade, controle absoluto? Isso é devastador para a autoestima, para a sensação de ser capaz, de ser dono de si. Sim, essa questão das câmeras é particularmente invasiva, né? Cruza uma linha ética bem complicada. Totalmente. E não é só uma questão de se sentir mal, tem impacto na saúde. Estudos mostram, e a doutora Elana Beatriz também levanta isso, que idosos que perdem autonomia têm uma propensão muito maior a desenvolver depressão. Parece que a taxa de desenvolvimento é até 300% mais rápida. Porque essa perda de controle sobre a própria vida, o cérebro interpreta como uma ameaça constante, sabe? Afeta o sistema imunológico, a disposição, a própria vontade de viver. Então, quando você vira pai e mãe dos seus pais, você está começando a ter que dar mais do que receber. Porque essa paternidade ou essa maternidade sempre vai ser igual. Você dá mais do que recebe, até um determinado ponto. Então, assim, tem duas reações que os filhos têm. Ou eles ficam extremamente irritados, e esses são os que negam, ou eles ficam extremamente devotados, aqueles filhos que vivem em função, param a vida, que também não é bom. Porque, assim, da mesma maneira que os pais criaram os filhos e não pararam a vida e serviram até de exemplo, os filhos não podem parar, mas tem que haver um equilíbrio. Um equilíbrio no que eu dou e o que eu posso dar. E principalmente, quando eu estiver com eles, ser muito caloroso, que nem os pais que não têm tempo. O pouco tempo que tem, quando estiver com os filhos, tem que ser intenso, tem que ser afetivo, tem que ser carinhoso. A mesma coisa com os pais de mais idade. A dona Carmen chegou a dizer que se sentia como um móvel que respira. E o pior, ela começou a acreditar que era mesmo incapaz, como a família parecia tratar ela. Estatísticas associam essa perda de autonomia não só à depressão, mas a maior risco de demência precoce, quedas. Nossa, 300% mais rápido para a depressão. É um dado impactante. É muito impactante. E contrasta com o que a gente vê em outros comentários aqui no Tesouro da Mente. Como aquela senhora de 89 anos que disse: "Moro sozinha, tenho minha liberdade". Ou outra: "Moro só eu e minha cachorrinha, não abro mão da minha liberdade por nada". Essa autonomia não é luxo, né? É vitalidade. É uma realidade dura essa perda, e por isso eu queria até perguntar para quem está nos ouvindo: você já passou por uma situação assim? Ou conhece alguém que perdeu essa autonomia ao ir morar com os filhos? Como é que foi essa experiência?
Deixe seu comentário, a sua história é muito importante para a gente entender melhor tudo isso aqui na comunidade do Tesouro da Mente. Autonomia é inquestionável. Os exemplos da Dona Carmen, da Geralda, esses dados sobre depressão, demência, são muito claros e preocupantes. A questão que eu levanto, no entanto, é se essa perda é uma consequência, assim, automática, sabe? Inevitável da coabitação? Ou será que ela resulta mais de uma falha na gestão dessa nova dinâmica? De uma falta de respeito pelos limites que já existiam, talvez? Ou de uma incapacidade da família, de ambos os lados, às vezes de estabelecer acordos claros antes da mudança? Você acha que um acordo prévio resolveria tudo? Tudo talvez seja forte, mas poderia ajudar muito. A senhora de 89 anos que preza a liberdade morando sozinha é um exemplo de valorização da autonomia. Mas e aquela outra de 74 que relatou estar feliz morando com a filha? O que será que essa família fez de diferente? Será que conseguiam, de alguma forma, criar um ambiente onde a mãe mantém a individualidade dela, mantém suas decisões, seu espaço, mesmo dividindo o teto? É possível coabitar sem anular o outro? Essa é a pergunta difícil. E tem mais, né? Como ficam as situações onde a autonomia já está diminuída por questões de saúde, por exemplo? Um início de Alzheimer, uma dificuldade de locomoção maior. Nesses cenários, a proximidade familiar, se bem administrada, se focada no apoio e não no controle, não poderia ser um suporte importante? Poderia, mas o risco de passar do apoio para o controle é muito grande, né? É grande, sem dúvida. Mas voltando a Geralda, ela buscou o apoio inicialmente porque se sentia vulnerável. A vulnerabilidade pode levar a essa busca por segurança. O problema não foi a busca em si, mas a forma como essa segurança foi oferecida depois, que acabou se tornando opressora. Então, talvez o erro crucial não seja a decisão de morar junto em si, mas a falha em definir papéis, em comunicar expectativas e principalmente em preservar ao máximo a esfera de decisão e a dignidade do idoso, mesmo que ele precise de ajuda. É um equilíbrio delicado, reconheço. É muito delicado. E essa dificuldade em gerir a convivência, em encontrar esse equilíbrio, nos leva direto para o segundo ponto: os conflitos geracionais de convivência. Porque mesmo que se tente estabelecer acordos, o dia a dia é complicado. Ele expõe as diferenças. Diferença de valores, de rotina, de visão de mundo. Isso vira atrito constante. A história da Dona Maria, 70 anos, com a filha Patrícia, 45, é um exemplo clássico disso. Começou com coisinhas pequenas, sabe? O jeito de educar os netos, o uso do celular na mesa, o volume da TV, mas essas pequenas discordâncias foram crescendo. O genro começou a se sentir invadido no espaço dele, a avó, a Dona Maria, era vista como crítica demais. A filha, a Patrícia, sentia a mãe como intrometida na vida dela. São gerações diferentes, né? Que operam, como dizem, em universos mentais diferentes. Quando esses universos colidem diariamente sobre o mesmo teto, pronto. É um terreno fértil para mágoa, para ressentimento. É a convivência intensiva, né? Potencializa qualquer diferença. Exatamente. No caso da Dona Maria e da Patrícia, o que aconteceu foi um distanciamento emocional. A filha passou a tratar a mãe com impaciência, com frieza. Aquele amor inicial, aquela ideia de cuidado, foi sendo corroído pelo desgaste diário. E não é um caso isolado. Lembro de ter visto um estudo que acompanhou famílias por um tempo e apontou que em quase metade dos casos onde o idoso foi morar com os filhos, houve uma ruptura séria no relacionamento. Quase 50%. Isso é muita coisa. E esse conflito crônico, ele adoece. A Dona Maria começou a ter gastrite, insônia, problemas psicossomáticos mesmo. A gente viu o caso da Geralda sendo repreendida na frente de todo mundo pelo genro, o Roberto, por causa de um comentário. Imagina a humilhação, a tensão que isso gera. O afeto existe, mas ele não é um escudo mágico contra esse tipo de desgaste, sabe? Eu respeito muito esses exemplos e a estatística dos 47% de ruptura é preocupante, sem dúvida. Mostra que o risco é altíssimo. Mas veja bem, eu discordo um pouco da ideia de que o conflito é o destino inevitável e destrutivo.
Porque conflito existe em qualquer convivência próxima, né? Seja entre casal, entre irmãos, entre pais e filhos, em qualquer fase da vida. A questão central para mim não é a ausência de conflito, mas a habilidade daquela família específica em lidar com ele de um jeito saudável. Mas parece que nessa situação específica a habilidade falha com muita frequência. Falha, concordo, mas por quê? Muitas vezes o que a gente vê é uma falha de comunicação. As pessoas não falam abertamente sobre o que incomoda, guardam ressentimento, as expectativas são completamente desalinhadas. O filho espera uma avó que cuide dos netos o tempo todo, a mãe espera manter a vida dela, ninguém conversou sobre isso antes. Então, será que o problema é intrinsecamente morar junto? Ou será que reside na dificuldade daquela família, pais e filhos, em negociar, em ceder, em respeitar o espaço e a opinião do outro? Você citou o estudo com quase 50% de ruptura, mas isso também significa que em mais da metade dos casos a ruptura total não aconteceu. O que será que essas outras famílias fizeram de diferente? É um ponto. Voltando aos exemplos positivos que mencionei. Aquela senhora de 67 anos que vive há 5 anos em paz com a filha. Ela mesma disse que o segredo era o respeito mútuo. Como elas mantêm essa paz e essa amizade morando juntas? Que acordos elas têm, mesmo que não sejam escritos? Talvez uma comunicação mais franca, né? Talvez uma disposição maior para fazer concessões dos dois lados. Talvez uma clareza sobre os limites de cada um, onde um não se mete na vida do outro. Não estou dizendo que é fácil, longe disso, mas questiono se o conflito que destrói a relação é o único resultado possível, ou se ele é mais um sintoma de dinâmicas familiares que já eram problemáticas antes e que a coabitação só intensificou. Mesmo que não haja uma ruptura declarada, né, mesmo que a família consiga manter as aparências, o impacto na saúde mental pode ser silencioso e devastador. E esse é o meu terceiro ponto que eu acho crucial, o fardo invisível, especialmente sobre as mulheres. A história da Rosa, 68 anos, é muito emblemática disso. O filho dela voltou para casa divorciado, com os 2 filhos pequenos. No início era para ser temporário, uma ajuda, mas o tempo passou. E a ajuda virou rotina permanente, imagino. Exato. A Rosa se viu numa jornada dupla ou tripla não remunerada. Cuidar da casa, cuidar dos netos, levar para a escola, buscar, fazer comida, ajudar com o dever, mediar os conflitos do filho com a ex-mulher, absorver o estresse financeiro dele, tudo isso na terceira idade. É uma carga mental absurda. E a gente sabe, tem estudos sobre isso. Um estudo espanhol, por exemplo, mostrou que mulheres idosas vivendo com filhos adultos e netos tinham níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, significativamente mais altos, bem mais altos, tipo 65% mais alto. Nossa, isso é fisiológico então, o corpo sente o baque. Exatamente, é um estado de alerta crônico. Isso afeta tudo, memória, humor, sono. A Rosa começou a ter lapsos de memória que assustaram, começou a ter crises de choro escondida. E não é surpresa, mães nessa situação têm muito mais diagnóstico de depressão. Segundo outros estudos, acho que a taxa era 42% maior. E o estudo espanhol também apontou algo interessante. O sofrimento era ainda maior para mães que moravam com filhos homens adultos, porque, estatisticamente, eles tendem a contribuir menos com as tarefas domésticas e com apoio emocional, né? A carga recai quase toda sobre ela. É a perpetuação daquele papel de cuidadora, né? Que a sociedade impõe às mulheres. Exato. E o sofrimento da Rosa era invisível. Para fora, ela era a avó dedicada, a mãe que ajudava. Ninguém via a ansiedade crescendo, as noites mal dormidas, o início de um quadro de pânico, o envelhecimento que parecia acelerado. E o pior, a culpa. Ela se sentia culpada se pensasse em dizer chega, culpada por não dar conta. A Geralda também descreveu algo parecido, aquela sensação horrível de se sentir uma estranha para si mesma, perdida dentro da própria vida. É um sofrimento muito real, muito profundo e, muitas vezes, subestimado pela própria família. Esse argumento da saúde mental, especialmente da sobrecarga feminina, é muito forte, não há como negar.
A situação da Rosa é de cortar o coração realmente, o sofrimento mental é concreto, o risco é altíssimo e essa sobrecarga desproporcional sobre as mulheres é um padrão social que a gente precisa combater em todas as esferas, né? A minha questão, no entanto, voltando ao nosso debate central, essa dinâmica de exploração, de sobrecarga, ela é inerente à coabitação ou ela é um reflexo desses padrões familiares e sociais disfuncionais que talvez persistissem de outras formas, mesmo que não morassem juntos? Você acha que não morar junto resolveria? A sobrecarga talvez continuasse à distância? Talvez, mas focando na coabitação. Seria impossível estabelecer uma divisão de tarefas e responsabilidades mais justa dentro desse arranjo. O filho da Rosa, por exemplo, mesmo passando por um momento difícil, não poderia assumir mais responsabilidades dentro de casa, com os próprios filhos, a culpa que impedia a Rosa de impor limites. Isso não é um problema que transcende o fato de morarem juntos, é uma questão mais profunda da relação deles, talvez. E tem o outro lado da moeda também. Para muitos idosos, a solidão é um fantasma real, que também causa depressão, ansiedade e declínio cognitivo. Nesses casos, a companhia familiar, a presença dos netos, não poderia ser um fator protetor se, e esse se é enorme, eu sei, se houver respeito, se houver limites claros, se houver uma distribuição justa de encargos. É um se muito grande mesmo. É grande, eu concordo. Mas a presença familiar pode ser um antídoto poderoso contra o isolamento, que também adoece muito. Então, de novo, a chave me parece estar no como. Como essa convivência é estruturada. Ela é feita para preservar a individualidade, a saúde mental de todos os envolvidos, ou ela acaba virando uma fonte de exploração e sobrecarga? Essa dinâmica é complexa demais e toca em pontos muito sensíveis para muitas famílias. Por isso, a troca de experiências aqui no Tesouro da Mente é tão rica. Se você que está nos ouvindo se identifica com a história da Rosa ou da Geralda, ou se tem uma visão diferente, uma experiência positiva para contar, compartilha nos comentários. A sua voz ajuda a gente a entender melhor essa teia de relações. E claro, se este conteúdo está te fazendo refletir, se está te ajudando de alguma forma, deixe o seu like. E se puder, considere apoiar o canal com valeu demais. E permite que a gente continue trazendo essas discussões. É verdade, a participação de todos é fundamental. E você mencionou os padrões familiares, a dificuldade de mudar papéis. Isso me leva direto para o quarto ponto. Como essa coabitação pode muitas vezes impedir a evolução natural da família e a independência de todos os envolvidos. A gente vê na natureza, né? A águia empurra o filhote do ninho para ele aprender a voar. É um processo necessário para o desenvolvimento. Quando filhos adultos permanecem ou retornam para a casa dos pais por tempo indeterminado sem um plano claro, esse ciclo natural de separação e individuação pode ser interrompido. A síndrome do ninho cheio, né? Que se prolonga demais. Exatamente. Tem um caso que ilustra bem, o da Dona Helena. Ela tinha 3 filhos, 2 homens que nunca saíram de casa, e uma filha. Os filhos homens, já adultos, continuavam dependentes dela em muitos aspectos. Financeiramente, emocionalmente. Ela mesma os chamava, meio brincando, meio sério, de meus bebês gigantes. Já a filha, que saiu de casa cedo, casou, construiu a própria vida, prosperou, parece que a presença constante da mãe, cuidando, resolvendo, acabou dificultando o amadurecimento completo dos filhos homens. A mãe fica presa nesse papel de provedora eterna, sabe? E isso impede que ela viva a própria fase da vida, a aposentadoria, os próprios interesses, e impede que os filhos assumam totalmente as rédeas da própria vida. É uma dinâmica de dependência mútua, de certa forma. Sim. E tem o caso do Jorge e da Ana, um casal que tinha planos para aposentadoria, viajar, fazer cursos. Mas aí a filha voltou para casa depois de um divórcio com o neto. O que era para ser temporário virou permanente. E os sonhos deles foram adiados indefinidamente. Eles se viram de novo no papel de pais em tempo integral, cuidando da filha e do neto. O termo parasitas emocionais que alguns usam é forte, eu sei, mas ele descreve uma dinâmica onde os filhos às vezes se acomodam nessa situação e os pais, por amor, por culpa, por dificuldade de dizer não, acabam facilitando essa dependência. Viram muletas, como dizem, que impedem o filho de andar com as próprias pernas.
A gente vê isso em comentários também, né? Teve uma senhora de 62 anos que comentou aqui que ainda sustentava o filho de 26 anos que morava com ela e não trabalhava. É complicado. E a própria Geralda, no final da história dela, percebeu que a presença dela ali, mesmo sendo explorada de certa forma, também atrapalhava, impedia que a filha e o genro assumissem totalmente as responsabilidades da própria família. Essa percepção da Geralda é interessante. Ela viu que a dinâmica era prejudicial para todos, no fim das contas. Sim, ela percebeu que ao sair, ela não estava só se libertando, mas também permitindo que eles crescessem. Olha, eu entendo perfeitamente a preocupação com a dependência prolongada. O risco é muito real e a história da Dona Helena, dos bebês gigantes, é um alerta importante sobre a falta de limites, sobre essa dificuldade em cortar o cordão umbilical, mesmo na vida adulta. Contudo, a gente precisa ter cuidado para não colocar tudo no mesmo saco, né? E as situações de crise genuína? Um divórcio inesperado, a perda de um emprego, uma doença grave. Nesses momentos não existe espaço legítimo para um apoio familiar temporário, para um acolhimento. Será que a família não tem também esse papel de ser um porto seguro em tempos de tempestade? Tem, mas onde fica a linha? Onde o apoio vira acomodação? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Onde está a linha tênue entre ajudar e impedir o crescimento? Talvez o problema não seja o apoio inicial em si, o acolhimento na crise. Talvez o problema seja a permanência indefinida dessa situação, a falta de um plano de saída claro desde o começo, a ausência de conversas honestas sobre responsabilidade, sobre os próximos passos, sobre o futuro. Seria impossível equilibrar o suporte necessário no momento difícil com um incentivo contínuo, firme à retomada da independência. A questão talvez não seja se a família deve amparar. Acho que em crise sim. Mas por quanto tempo e de que forma? Como fazer isso de um jeito que ajude a pessoa a se reerguer e não a se acomodar na dependência e que também não sufoque os pais? É um desafio de comunicação e de estabelecimento de limites de novo. É um desafio enorme. E muitas vezes esse amparo, mesmo que a intenção seja temporária, vem com um custo financeiro altíssimo para o idoso. E esse é o meu quinto e último ponto: a sangria financeira. Essa é uma realidade brutal e frequentemente ignorada no início. O caso do seu Antônio é muito ilustrativo. Ele tinha um patrimônio razoável, resultado de anos de trabalho. Foi morar com o filho, a nora e os netos. Em 18 meses, ele perdeu 60% do que tinha. 60%? É muita coisa, como... As despesas da casa dispararam, né? Luz, água, gás, mercado. Ele começou a bancar tudo, porque o filho estava apertado. Ele fez as contas, o gasto mensal dele aumentou drasticamente. Mas não foi só isso. Começaram os empréstimos para o filho. Pai, me empresta para cobrir o cheque especial. Pai, preciso de ajuda para trocar o pneu do carro. Pai, a escola do neto atrasou. Coisas que na teoria seriam devolvidas, mas que nunca voltavam. Ele ajudou a quitar dívidas do filho, ajudou a pagar a faculdade do neto. O dinheiro que ele tinha guardado para ter uma velhice tranquila, para fazer uma reforma na casa que ele sonhava, para poder pagar um plano de saúde melhor, foi se esvaindo. É a síndrome do pai banco, né? Que não consegue dizer não. Exatamente. Aquela ideia inicial de que, eles vão ajudar com as contas, muitas vezes não se concretiza. Porque geralmente o filho que volta para casa já está numa situação financeira difícil. As estatísticas mostram isso. Em uma pesquisa, acho que 87% dos pais idosos que moravam com filhos adultos acabavam bancando todas ou a maior parte das despesas da casa. E tem os custos ocultos também, né? A casa se desgasta mais rápido, os eletrodomésticos quebram com mais frequência, com mais gente usando. A dona Teresa, outra história triste, chegou a sacrificar o próprio tratamento de saúde para poder continuar ajudando a filha e os netos que moravam com ela. Como disse um internauta aqui nos comentários, a irmã dela virou banco para o filho e estava ficando sem nada. A Geralda também, ela perdeu completamente a independência financeira que tinha quando morava sozinha. E o resultado final disso? Estudos associam essa dinâmica a um risco 78% maior de o idoso morrer na pobreza.
Cada real que vai embora, assim, é um pedaço da segurança, da dignidade futura desse idoso que se perde. É muito sério. Esse argumento financeiro é realmente pesado. Talvez seja o risco mais concreto e mensurável e, como você disse, frequentemente subestimado no início. Os casos do seu Antônio, da Dona Teresa, são exemplos trágicos das consequências devastadoras que a falta de planejamento e de limites nessa área pode ter. Eu concordo que a expectativa de que os filhos vão contribuir financeiramente pode ser irrealista em muitos, talvez na maioria dos casos, mas, de novo, a minha questão é sobre a inevitabilidade disso. Será que não existem formas de mitigar esse risco? Como, se o filho não tem dinheiro para contribuir? Bom, primeiro, com acordos financeiros muito claros feitos antes da mudança. Uma conversa absolutamente franca sobre orçamento. Quem vai pagar o quê? Qual o limite de gastos da casa? Vai ter uma contribuição fixa do filho, mesmo que pequena, para criar um senso de responsabilidade? Quais são os limites para ajudas financeiras extras? Estabelecer um não claro para certos pedidos desde o início. Eu sei que é difícil, falar sobre dinheiro é um tabu enorme, ainda mais entre pais e filhos, mas talvez seja necessário. E se os filhos têm condições financeiras? Se eles podem e realmente contribuem de forma justa e consistente, isso não mudaria completamente o cenário? O problema reside na coabitação em si, ou na falta de planejamento financeiro, na dificuldade cultural que a gente tem de estabelecer limites claros nessa área, na ausência de diálogo honesto sobre dinheiro. Talvez a questão crucial não seja se devem morar juntos, mas se existe uma estrutura financeira sustentável e acordos transparentes que possam proteger o patrimônio e a segurança do idoso antes de tomar uma decisão tão impactante como essa. Pensando em todos esses pontos que a gente discutiu, a ameaça real à autonomia e à dignidade, o potencial enorme para conflitos que desgastam as relações, o fardo pesado sobre a saúde mental, especialmente das mulheres, o risco de impedir a evolução natural da família e, por fim, o perigo concreto da ruína financeira, a minha posição se reafirma. A decisão de morar com os filhos na velhice, embora possa parecer o caminho natural ou amoroso, na prática, frequentemente se revela um erro. Um erro com consequências graves e duradouras. A história da Geralda, que só reencontrou a paz e a si mesma depois de reconquistar sua independência, é um testemunho poderoso do valor inestimável da autonomia na terceira idade. Priorizar a própria paz, a própria dignidade, a própria liberdade nessa fase da vida não deveria ser visto como egoísmo, sabe? Mas como uma necessidade fundamental para uma vida plena. O amor verdadeiro, na minha visão, respeita a individualidade, o espaço do outro. E talvez para muitos, alternativas como viver só, mas com liberdade e apoio pontual, ou buscar outras formas de comunidade, como moradias assistidas ou repúblicas para idosos, possam ser caminhos mais saudáveis para o bem-estar de todos os envolvidos. Eu reconheço a validade e a força de todas as suas preocupações. Os exemplos negativos são muitos, são fortes e mostram claramente como a idealização dessa convivência pode levar a resultados muito dolorosos. Os riscos que você detalhou, perda de autonomia, conflitos, danos à saúde mental, dependência, problemas financeiros, são absolutamente inegáveis e precisam ser considerados com muita seriedade por qualquer família que cogite essa possibilidade. No entanto, eu ainda insisto que a questão é multifacetada, não é preto no branco. O sucesso ou o fracasso dessa convivência não é uma sentença pré-definida, mas depende de variáveis cruciais. Depende de um diálogo aberto e contínuo, depende de um respeito inegociável pelos limites e pela individualidade do idoso, depende de expectativas realistas de ambas as partes, depende de um planejamento cuidadoso, inclusive financeiro. E, talvez o mais importante, depende de uma dinâmica familiar que já era minimamente saudável antes dessa mudança. Os exemplos positivos que a gente também ouviu, mesmo que talvez sejam a minoria ou menos visíveis, indicam que não é uma impossibilidade absoluta. Existam famílias que conseguem fazer funcionar com muito esforço, respeito e comunicação.
Portanto, a minha conclusão não é que se deva descartar completamente essa opção, mas sim que ela precisa ser analisada com um rigor extremo, com uma consciência profunda de todos os riscos envolvidos e só deve ser considerada se condições muito específicas de respeito, comunicação e planejamento puderem ser não só estabelecidas, mas mantidas a longo prazo. Nós estamos envelhecendo. Seremos uma população de idosos no mundo inteiro, né? Aumentando. O Brasil já começa. O Brasil tinha muito ainda, mas a pirâmide já está igualando e virando ao contrário. Menos jovens e mais envelhecimento. Então é fundamental que se envelheça com dignidade e funcionalidade. Né? Isso é fundamental. Chegamos ao final da nossa discussão de hoje. E fica muito claro, né, a complexidade desse tema. Não tem resposta fácil, não tem fórmula mágica. O nosso objetivo aqui no Encontro de Ideias foi justamente expor as diferentes facetas, os riscos, as nuances, muitas vezes ignoradas nas conversas apressadas ou nas idealizações sociais. Exatamente. A gente espera que os pontos levantados, as histórias compartilhadas, as diferentes perspectivas que a gente trouxe aqui nos relatos da comunidade do Tesouro da Mente e nas análises disponíveis, que tudo isso sirva como uma ferramenta para reflexão, tanto para os pais idosos que estão considerando essa mudança, quanto para os filhos adultos que estão pensando em propor ou aceitar esse arranjo. Que essa conversa estimule diálogos mais honestos dentro das famílias. Diálogos sobre expectativas reais, sobre limites necessários, sobre as necessidades individuais de cada um, pais de filhos. E, acima de tudo, sobre como preservar o respeito, a dignidade e, se possível, o afeto, seja qual for a decisão final sobre moradia. Queremos agradecer imensamente a companhia de todos vocês que nos ouviram até aqui e agradecer especialmente a participação sempre tão rica da nossa comunidade aqui do Tesouro da Mente. Os comentários, as histórias, as perguntas, tudo isso enriquece demais essas discussões e nos ajuda a pensar juntos. Continuem participando, comentando, compartilhando suas visões e experiências. Como dissemos, é um tema profundo, com muitas camadas, e sempre haverá mais a explorar, mais a aprender uns com os outros. A reflexão final, como sempre aqui no Encontro de Ideias, não é nossa, ela fica com cada um de vocês. Pensem sobre a sua própria situação, a sua família, os seus planos. Esperamos ter contribuído com alguns elementos para essa reflexão. Até a próxima! Até a próxima! Se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, tornando o seu cérebro mais blindado contra demências futuras e vivendo uma vida feliz. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. Acesse também a playlist ao lado com vídeos que se aprofundam no tema dos relacionamentos amorosos, com diversas dicas valiosas. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre esse, que é um assunto onde muitas pessoas sofrem por não terem um conhecimento adequado para lidar.